Olá, tudo bem? Nesse vídeo iremos falar sobre o livro Desaparecimento da Infância. É uma obra do filósofo francês Philippe Ariès. Ele foi publicado em 1960. O livro ele aborda como a infância, enquanto conceito na fase da vida, foi entendida ao longo da história, especialmente na sociedade ocidentais. E Ariès argumenta que na Idade Média não existia uma concepção clara da infância e as crianças eram vistas como mini adultos, com pouca distinção entre eles e os adultos. Com o tempo, especialmente a partir do século XVII, a infância começou a ser percebida como uma fase distinta, com características próprias que deveriam ser protegidas. Contudo, o adulto observa que no mundo moderno a infância está desaparecendo devido ao crescimento acelerado da vida adulta e ao mundo digital, que impõe a existência precoce das crianças, muitas vezes afastando-as de uma infância mais prolongada. O livro provoca reflexão sobre as transformações sociais que moldam as experiências infantis e os desafios contemporâneos enfrentados pelas crianças em relação a uma infância cada vez mais curta e com menos características de infância. No livro também aborda em várias fases, ao longo da história da antiga, na época dos gregos, que eles foram um dos principais fundadores da escola, que mesmo eles não tendo a infância como infância, que não era nem conhecida a palavra infância, eles fundaram as escolas e mandavam suas primeiras crianças para as escolas. E depois vieram os romanos, que tomaram a ideia de escola dos gregos e nos deram uma noção mais enfatizada de como era a infância. Mas ainda assim, na Idade Média, a infância não era uma coisa esclarecida, mesmo depois de 400 anos no mundo de hoje, ainda se tem em algumas partes do mundo, do nosso país, uma rara noção do que é a infância, de como entender a infância em si, e muitos pais não sabem lidar com a infância. E agora a infância está voltando a retroagir. As crianças estão cada dia mais adultas, perdendo a vontade de ser criança, a vontade de brincar, a vontade de se vestir como criança. Elas querem se vestir como adultos, querem agir como adultos, usar aparelhos digitais. E aí, no livro detalha a importância da infância e a importância da história da infância, como surgiu a infância para a gente, que na Idade Medieval não existia infância, depois com o tempo foi surgindo a ideia de infância, e agora podemos lidar com o desaparecimento da infância de uma outra forma, uma forma que as crianças estão cada dia mais adultas e cada dia menos têm interesse sobre a infância, de como lidar com ela, de como viver a infância num tempo prolongado. Cada vez mais cedo as crianças não deixam de ser crianças. Então é isso, nesse livro a gente tem uma ideia de como foi ao longo da história, de como surgiu a ideia das primeiras ideias de infância, de escola, de educação, de diferenciar a criança do adulto.